Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Carlos Eduardo, eu sou advogado, sou pastor, tenho formação teológica, né? Também sou teólogo, gosto muito de ler livros, né? Principalmente sobre psicologia, sobre direito, filosofia. E aqui nesse canal a gente transita mais ou menos nessas áreas. E hoje eu quero ser um pouco disruptivo. Eu quero falar sobre a candidatura para a Prefeitura de São Paulo. Eu quero falar sobre Pablo Marçal. O que você acha dele como candidato a prefeito de São Paulo? É importante falar sobre isso porque nós temos alguns estados que, né, contribuem para a prosperidade, para o bom andamento do Brasil, né? Rio Grande do Sul, que agora está debilitado, está sendo governado por uma autoridade de linha regressista, né? Ao contrário do que dizem. Nós temos também o Centro-Oeste, Brasília, São Paulo e vários outros estados que são importantes. E São Paulo é uma das locomotivas do Brasil. É muito importante nós falarmos sobre isso. E eu quero dizer, fica comigo até o final e você não vai se arrepender. Esse vídeo ele está um pouco grande, né? E a minha pergunta é a seguinte, né? O que você acha? Eu concordo ou discordo de Pablo Marçal como candidato a prefeito de São Paulo? Até o final desse vídeo você vai descobrir se eu sou a favor ou contra o Pablo Marçal, se eu concordo ou não com a sua candidatura a prefeito de São Paulo. Para falarmos sobre Pablo Marçal, é importante que a gente toque no assunto e trate primeiro da questão dos memes, né? O que é um meme? Meme geralmente é uma crítica humorística a um feito positivo ou negativo de uma determinada pessoa. E nós vemos muita gente falando, muitos vídeos sendo produzidos, né? E a pergunta que não quer calar é a seguinte: seria Pablo Marçal, né, mais um, ou o próximo Padre Kelson, o próximo Cabo Daciolo? Seria Pablo Marçal a próxima Soraya Tronic ou Simone Tebet, né? Para que nós entendamos isso, é importantíssimo, né? E eu até recomendo a leitura de Gatilhos Mentais do autor Gustavo Ferreira. E qual que é a técnica que nós vemos em todos esses vídeos? Se você for ver o livro lá, Gatilhos Mentais, você vai ver que um dos gatilhos que geralmente se usa nesses vídeos, nesses memes, é justamente o da disrupção. O que seria a disrupção? Seria, por exemplo, você falar que um gato virou astronauta e foi para Marte. Seria, por exemplo, você falar que o poste mijou no cachorro. Quando você chega e fala isso para uma pessoa, você entra dentro da cabeça dela e ela pergunta: o poste mijou no cachorro? E quando ela se faz essa pergunta, cria-se um outro gatilho chamado curiosidade, né? O gatilho da curiosidade é onde vai fazer com que a pessoa pergunte: poxa, quem é esse cara? Né? Que besteira é essa? Deixa eu pesquisar. E as pessoas vão pesquisar, né? Quem que é aquela pessoa, entendeu? Então, qual que é a técnica? Uma das técnicas que Pablo Marçal usa é justamente a técnica da disrupção. Uma vez que, por exemplo, uma coisa absurda ou esdrúxula é dita, gera-se uma pergunta, capta-se o maior ativo digital e financeiro hoje, que é a atenção da pessoa. Cria-se a curiosidade, né?
A pessoa, geralmente ela pergunta, poxa, quem que é esse cara? Então eu quero dizer para você que, na minha opinião, Pablo Marçal não é mais uma Soraya Tronic, não é mais um Padre Kelson, um Cabo Daciolo. Ele sabe o que está falando. Uma pessoa que saiu de Goiânia para ir a São Paulo, empreender e se tornou multimilionário, você pode ter certeza que não é qualquer pessoa. As atitudes do Pablo Marçal são atitudes disruptivas. E justamente ele usa essa técnica que é dita lá no livro Gatilhos Mentais do Gustavo Ferreira, da disrupção. Ele sabe o que ele está dizendo, entendeu? Quem conhece o mínimo de psicologia, de leis, de PNL, sabe que o Pablo Marçal não é qualquer pessoa, né? Nós vemos assim que, conforme esse livro, ele vai usar constantemente vários gatilhos mentais em suas palestras, em seus textos e na sua forma de falar. Ou seja, ele não é qualquer pessoa. Uma técnica que ele usa bastante é a técnica do branding pessoal. Ou seja, ele trabalha essa questão da autoimagem de forma muito forte. Nós vemos que nas suas falas ele usa muito a questão da autoridade, né? Falando que, por exemplo, ele é um jurista, né? A questão de que ele é um empreendedor de sucesso. Ele trabalha a técnica da escassez, a técnica da exclusividade, especificidade e principalmente uma técnica muito poderosa que é a técnica da prova social, onde pessoas falam bem dele, aonde, por exemplo, ele mostra resultados daquilo que ele faz, entendeu? Então, pode ter certeza que Pablo Marçal é um nome muito forte, é um candidato muito poderoso à prefeitura de São Paulo. Eu não moro em São Paulo, mas eu quero dizer para você que está vendo esse vídeo que você repense o seu voto, né? E eu vou falar o porquê mais adiante. Pablo Marçal, ele usa, por exemplo, uma técnica chamada maiêutica, que foi criada por Sócrates. Veja, por exemplo, aí nas entrevistas, né? Geralmente, repórteres de linha regressista, para não dizer progressista, né? Porque é um regresso você ir contra a família, contra as bases da sociedade, contra a vida, né? E ser a favor do aborto. Então, nós vemos que alguns repórteres regressistas, eles piam fino na mão do Pablo Marçal, porque ele sabe usar essas técnicas. Ou seja, você pode ver que quando é feita uma pergunta para ele, ele devolve com outra pergunta. E quando a pergunta chega ao emissor, ele se torna cativo, porque ele tem que pensar, ele tem que raciocinar. Ele não tem a técnica de diálogo para devolver a pergunta. Então, o repórter se torna cativo, entendeu? Por isso é que tem repórter que fica perdido, porque ele usa muito bem essa técnica da maiêutica e muitos gatilhos mentais. Para quem não sabe o que é um gatilho mental, pesquise. É uma técnica onde você conversa não com a parte consciente do cérebro, mas a parte inconsciente, entendeu? E aí eu pergunto, para você que está me ouvindo, você quer o Boca de Caçapa como prefeito de São Paulo? Alguém que não tem argumento, é bruto, ignorante, só ameaça, vai para cima, é a favor do aborto, é a favor de invasão de propriedades. Você quer alguém assim? Né? Você quer alguém da mesma linha da política que está atualmente destruindo a economia brasileira? Essa é uma pergunta, né? Então, nós temos que pensar sobre isso. Uma outra coisa é sobre o que falam do Pablo Marçal, de ele não ter histórico político. Nós vemos que os atuais políticos se apropriaram da palavra política, né? Eles pensam que só e afirmam
que só eles fazem política. Mas o que é política? Por exemplo, a palavra política vem de polis. Polis significa cidade. E daí deriva também o termo politeia, que são os procedimentos relativos à polis, né? E nós vimos que se eu fosse um morador de São Paulo, se eu fosse eleitor de São Paulo, eu não votaria no Ricardo Nunes, não votaria no Boulos. Por quê? Porque esses políticos, eles aprenderam com outros políticos de carreira. E nós vemos que a política brasileira ela está sequestrada, aonde, por exemplo, um grupo de políticos, eles aparecem de 4 em 4 anos se mostrando como bonzinhos, e aí quando ganham a eleição, eles entram novamente no condomínio deles e advogam, criam leis só para lobbies de banco, só para pessoas que vão pagar dinheiro para eles, entendeu? E eles não advogam para o povo. E politeia política é justamente você se inteirar dos procedimentos da cidade e do povo. E nós vemos que o Pablo Marçal, ele se importa com o povo, ele caminha na rua, ele conversa com as pessoas, né? Ele bate de frente mesmo com alguns repórteres que estão assim na mesma linha do Biden. Um exemplo, eu vi uma entrevista do Pablo Marçal com o Heródoto Barbeiro. É muito importante esse repórter, mas ele já está mesmo ali na linha dos 5 minutos depois dos 45 do segundo tempo, na mesma linha do Biden. Vai perguntar para ele onde que é um determinado ponto, sendo que hoje você pode utilizar a tecnologia, o GPS, para chegar onde você quiser. Eu achei interessante, né, a resposta a pergunta do Pablo Marçal. Ele falou: você quer me contratar para ser motorista de ônibus ou para ser o prefeito de São Paulo? Bem feito, foi uma devolução de resposta usando a técnica da maiêutica muito interessante, entendeu? Então, Pablo Marçal não é qualquer pessoa. É uma pessoa que conhece o povo. É uma pessoa que ele já faz política. Eu vi um vídeo do Eduardo Bolsonaro falando: ele não tem histórico. E o Nicolas batendo em cima dessa questão, não tem histórico, né? Para defender o gueto. Para defender o gueto político. E eu vou te falar que, para mim, o melhor político até hoje foi, de fato, o Bolsonaro. E não tenho nada contra o Eduardo Bolsonaro, nem contra o Nicolas, são de direita. Mas estão errados nessa questão. Porque, por exemplo, se para eu ser político, para eu me candidatar, eu tenho que ter histórico político, né? Inclusive histórico com políticos que roubam, que mentem, que fazem como o Ricardo Nunes, pacto até com o capeta para continuar como prefeito. Nós vemos que esses políticos que estão aí, o que eles fazem é roubar, o que eles fazem é mentir, entrar no gueto dele, não advogam, não criam leis que beneficiam a população e a sociedade. Entendeu? Então, se for para aprender com esses políticos aí, é melhor não ter histórico mesmo, é melhor ser como o Pablo, né? Ter assim, resultados. Ele tem autoridade e prova social para demonstrar que ele tem capacidade de ser o melhor governador, o melhor prefeito, por enquanto agora, né? Depois governador e quem sabe até presidente do Brasil. Ele tem histórico que demonstra que ele tem alta capacidade para fazer um bom trabalho na prefeitura de São Paulo. Isso me preocupa. Eu, né, atualmente falo aqui do Goiás, mas é importante porque São Paulo é a locomotiva financeira do Brasil. Alta carga de imposto e alta contribuição São Paulo tem para todo o Brasil. E eu quero dizer para você, né, não coloque o boca de caçapa na prefeitura de São Paulo. Não vote em Ricardo Nunes, que é um cara que está tentando se equilibrar em cima do muro, tentando agradar a gregos e a troianos, e ele não mostra segurança.
Observe, por exemplo, a expressão corporal do Ricardo. Ele passa uma ideia de fraqueza, ele passa uma ideia de indecisão de alguém que está em cima do muro, ele não defende nem quem está apoiando ele, que é o próprio Bolsonaro. Por quê? Porque ele tem aliança política com partidos que estão apoiando atualmente ou já apoiaram o PT. Você quer votar num cara desse? Um cara que não tem resultado? Eu respeito muito o capitão, né? Fica aqui o meu abraço para ele, para o Nicolas, para o Eduardo, mas estão enganados. Estão, acredito que até mesmo no local errado, no PL, onde o presidente Valdemar tenta chantagear todo mundo, prometeu para Pablo Marçal o cargo de senador para 2026, um cargo que já tinha sido prometido para o Salles e para o Eduardo Bolsonaro. Poxa, que ética é essa? Que segurança é essa que uma pessoa pode passar? Entendeu? Eu quero dizer a todos que respeitamos, né, a indicação do capitão, mas ele errou nessa daí. Né? Vote naquele que está ganhando 120 mil votos por dia. Que você vai ver, ele vai arrebentar nos debates, entendeu? Tanto em relação aos repórteres quanto às perguntas dos candidatos. Você vai ver que ele é o mais preparado, é um cara que já ajuda milhares de pessoas, é um cara que tem contribuído para a melhoria de projetos, não só na África, mas também no Brasil, e é um cara que eu acompanho desde a época de Goiânia, e eu posso afirmar, conforme a pergunta o título desse vídeo, que Pablo Marçal é o melhor candidato para a Prefeitura de São Paulo. E se você me ouve, se você tem, por exemplo, alguma dúvida, analise o que eu falei, lê o livro que eu li, né, sobre gatilhos mentais, analise os vídeos dele e veja se ele não é um cara que se doa. O conteúdo que ele passa nas lives dele, por exemplo, é um conteúdo que vários consultores, né, estão cobrando milhões, né, e milhares de reais e até dólares para ensinar. Então, fica aqui, né, a resposta da minha pergunta. E eu quero dizer para você que se você gostou desse vídeo, né, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e você, principalmente que mora em São Paulo, faça uma boa escolha para a Prefeitura de São Paulo votando em Pablo Marçal, porque ele é o melhor candidato da atualidade. Fica um abraço aqui para o Pablo, um abraço, né, para todos os nossos ouvintes e telespectadores. Né? E se você não é inscrito, se inscreva. Né? Procure mais informações na nossa descrição. Um grande abraço e que Deus o abençoe.